Presidente confiante na classificação, Paulo Rogério Pinheiro garante que o Goiás irá avançar de fase contra o Estudiantes após perder por 3-0 no jogo da ida na Argentina. Será que o Fortaleza é mais time do que o Estudiantes, onde o Goiás, na teoria, marcou 3 gols, porém na prática acabou validando apenas um? Uma característica diferente de jogo, obviamente, jogando no estádio Serra Dourada. Quero trazer para vocês os números tanto do Goiás como mandante nessa atual temporada de 2023. Já adianto, né? O Goiás só perdeu 3 jogos em 2023 como mandante e os números do Estudiantes como visitante também nessa atual temporada. Paulo Rogério Pinheiro também tocou no assunto em relação às despesas do Serra Dourada, quanto que o Goiás possivelmente terá de prejuízo, e uma fala nada agradável, né, do Paulo Rogério Pinheiro. Enfim, o Goiás ele se complica em algumas questões, falando sobre as dívidas do Goiás nesse campeonato da Copa Sul-Americana, o custo-benefício e também até mesmo de não jogar a edição de 2024, né, eventualmente se o Goiás conseguir a classificação. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Eu também vou deixar na tela final um vídeo onde eu trouxe sobre as falas em relação do Paulo Rogério Pinheiro e também do Edmin sobre a arbitragem e um afrontamento, né, diante da CBF. O apoiador aqui do Goiás News é a Zapay, para você conferir gratuitamente se tem uma dívida em aberto, tanto do seu carro ou também da sua moto, só verificar a placa do seu veículo. Lá você consulta a placa e verifica se tem, por exemplo, IPVA, multas de trânsito, licenciamento, gratuitamente no aplicativo ou no site da Zapay. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Ter uma dívida em aberto é muito simples, só utilizar o nosso cupom Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade, vou deixar o link da Zapay tanto aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a confiança do presidente do Goiás na classificação do Verdão para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que o Goiás perdeu o jogo da ida para o Estudiantes jogando em La Plata pelo placar de 3-0. Até injusto, né, pelos 45 minutos iniciais, a expulsão tola do Bruno Santos acabou jogando tudo isso pelo ralo. Mas se o Goiás tivesse vindo com o placar 1-0, 2-0, acho que o time sentiu demais aquele gol e o jogo em geral, né, o enredo desta história é muito triste nos 45 minutos finais. Mas para o Paulo Rogério Pinheiro, as chances do Verdão são boas, inclusive falando que não viu nada demais nesse time do Estudiantes. Abre aspas. Vamos jogar contra o Estudiantes, vamos ganhar e vamos classificar. Só se a arbitragem meter a mão. Não vi nada de especial no Estudiantes. É um time do nosso nível e vamos ganhar. Nem que o Tadeu pegue o último pênalti, o Goiás não vai abrir mão da competição. Contra tudo e contra todos, nós vamos brigar pela Sul-Americana. Foi o que disse o presidente Alviverde na sua entrevista pós-jogo, né, após a vitória por 1-0 contra o Fortaleza. Já gravei a análise minha dessa partida, vou deixar para vocês na tela final. Em relação às duas equipes, será que o Estudiantes é mais time do que o Fortaleza? Difícil, né? Porque para a gente ter esse fato, teria que jogar Goiás e Fortaleza, Goiás e Estudiantes, Estudiantes e Fortaleza, enfim, ainda assim teria essa indefinição. Mas no geral, Fortaleza é sim melhor time. Até porque o momento econômico do Brasil é muito melhor do que em relação à Argentina. O Brasil tem mais craques do que na Argentina, isso sempre foi assim. E o Fortaleza está numa liga mais cara, então é natural. Mesmo Estudiantes sendo um tetracampeão da Copa Libertadores, campeão do Mundial de Clubes também, a realidade hoje financeira é outra. Até coloquei hoje, por exemplo, o time do Estudiantes, ele é bem ajeitadinho, muito bem treinado inclusive, mas em relação a elenco, ele é mais forte do que o Goiás, na minha avaliação. Ele seria como um nível do Santos, apesar que o Santos vem fazendo um Brasileirão horrível, do Cruzeiro, mais ou menos dentro dessa linha, um pouco melhor do que o Goiás, com jogadores mais caros. Por exemplo, o Fernando Zucchi, né, aquele camisa 10, o Goiás não tem um jogador com aquela característica, aquele calibre dentro do seu elenco. Tem também o Bocelli, né, que nem jogou contra o Goiás, aquele atacante ex-Corinthians. Acho que esses são os mais famosos. O Piatti também, um ponto esquerdo ex-Valência, da Espanha. O atacante que fez 2 gols, né, Hollister, acabei esquecendo o nome dele. Mas enfim, são bons jogadores, no geral, no elenco do Estudiantes. Longe de ser um timaço estrelado, muito caro. O Goiás, inclusive, jogando dentro de casa, é sim favorito. Assim como o Goiás seria favorito nesse atual momento, se enfrentasse equipes como eu acabei mencionando, como o Cruzeiro em casa, como o Santos também na Serrinha. Agora, para você fazer 3-0 e diante uma camisa
muito pesada, né? O futebol também tem esse lado anímico. Uma coisa, com todo respeito, é o Goiás que vai enfrentar o América Mineiro na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma coisa é o América, uma coisa é o Estudiantes, da mesma forma que uma coisa é o Goiás e a outra é o Estudiantes, com toda certeza. Na hora que, por exemplo, o América, por exemplo, pegando esse exemplo, né, que já enfrentou esse ano o Peñarol, o Colo-Colo, o Goiás pode até ter times melhores do que esses outros, uruguaios e chilenos. Mas uma camisa de um campeão da Copa Libertadores, isso acaba pesando bastante também. Tem que ser respeitado, né, essa história. Isso não é um impeditivo, não quer dizer que o Goiás não tem chance alguma, até porque no futebol a gente já viu de tudo, né? Mas só para colocar essa coisa também, já falei muitas vezes, não sou clubista, não vou chegar aqui e falar que o Goiás é o maior clube do mundo, até porque não é, e vocês, se eu falasse isso, vocês iam parar de me assistir, né? Porque é uma aberração, mas não tem nada perdido, nada impossível. A camisa é muito pesada? Com toda certeza, o Estudiantes é um dos maiores clubes do futebol mundial. Mas o momento não diz isso, né? Se você pegar em relação aos dois elencos, é sim bastante equilibrado. Se fosse um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, o Goiás seria totalmente favorito jogando em casa. É na Copa Sul-Americana, é diante do Estudiantes, também vejo o Verdão um pouco favorito para o jogo da volta. Aí para você fazer 3 gols, dá uma diferença muito grande. Contra o Fortaleza, então se a gente chegou nessa conclusão, que o Fortaleza é mais time do que o Estudiantes, o Goiás fez 3 gols, mas uma característica diferente. Conseguiu criar bem, tocando de um lado para o outro, invertendo bem as jogadas, finalizando principalmente no segundo tempo, né, sendo mais incisivo, decisivo nas suas tomadas de decisões. Mas o Goiás, por exemplo, ele fez o gol do Alan, foi do Alan, o que estava impedido, né, tá certo, e um contra-ataque. Teve o outro também, que o Goiás, um chute do Alano na trave, né? Ele acaba cortando para a esquerda, finalizando muito bem, a bola carimba a trave. Novamente em um contra-ataque. Com toda certeza o Estudiantes não irá se portar dessa forma. A não ser que aconteça uma aberração. Por exemplo, do Goiás fazer 2 gols em 10, 15, 20 minutos de partida e dar aquela pane geral no Estudiantes. É impossível? Não é, mas não é o provável que aconteça. O Goiás conseguindo sair com um placar de 1-0 no primeiro tempo, eu acho que já é algo interessante. É você tentar abrir o placar muito cedo, defender muito bem e buscar um segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, no máximo até o começo, os 10, 15 minutos da segunda etapa. O placar de 3-0 é muito difícil. Sendo bem sincero, eu acredito na classificação? Não, mas os torcedores que vão nesse jogo no estádio Serra Dourada, primeiramente, querem matar a saudade, né, de ver o Goiás jogando no Serra, em um jogo tão importante como esse das oitavas de finais da Copa Sul-Americana, contra um gigante do futebol argentino, e também fazer o máximo possível, a dedicação dentro de campo, isso com toda certeza não pode faltar. Mas do futebol a gente já viu de tudo, quase tudo, por que não? O Goiás buscando algo histórico também, o que seria essa classificação. O Goiás jogou muito bem contra o Grêmio na Serrinha, jogou muito bem também contra o Atlético Mineiro, mas na parte ofensiva acabou devendo. E nesse jogo contra o Fortaleza, eu diria que hoje o momento de todos os atacantes do Goiás, eles são positivos. Acho que o Vinícius é o que vem em maior baixa, mas, por exemplo, o Alano entrou muito bem, o Anderson Oliveira vem jogando pra caramba, né? No ataque de centroavantes, o João Magno e o Matheus Babi, apesar do gol perdido pelo Matheus Babi também, né? Ali ele embolou na bola, mas enfim, é um jogador interessante também, fez um gol importante contra o Grêmio jogando em casa. O Alano entrou muito bem no segundo tempo, além do Anderson Oliveira que já vinha sendo titular, tem as outras opções, né, que vêm sendo pouco utilizados, mas desses caras que vêm marcando gols, dando assistências também nos últimos jogos, acho que é uma fase importante. O Morelli vindo de trás, o Guilherme Marques também tem que estar um dia inspirado para o Goiás ter alguma chance contra o poderoso Estudiantes na história. Dentro de campo, são equipes semelhantes. O Estudiantes é melhor do que o Goiás, eu acho que seria até muito difícil não ser, porque apesar do momento econômico e da liga em geral da Argentina e do Brasil, o Brasil nessa questão tem muitos méritos, né, na sua liga reorganizando e conseguindo fazer grandes equipes, mas também o Estudiantes é uma camisa muito pesada, isso acaba atraindo jogadores, é a mesma coisa de Goiás, por exemplo, eventualmente cair para a segunda divisão do Campeonato Goiano. Porra, não tem como o Goiás não ter um time melhor do que o dos outros, né? Então é natural, mas não é impossível, o Goiás tem que tentar fazer o gol o mais rápido possível, mais cedo possível, acho que seria
um ponto interessante ter o ataque inspirado, principalmente no primeiro tempo, conseguir sair pelo menos com uma vantagem. E todos os torcedores que estarão presentes, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, no começo da tarde da segunda-feira, pouco mais de 8 mil ingressos já vendidos, né? A tendência é que temos aí pelo menos 25 mil, acho que dá pra gente colocar nessa conta, né? 22, 25 mil, já é interessante também. O ideal seria lotar 38, 35, mas não tem toda a liberação necessária, mas pelo menos se tiver entre 25 e 30 mil, acho que seria, né, um público espetacular. Estudiantes vai tentar picotar o jogo, não vai ser fácil para o Goiás, tendo que criar de pé em pé. Fez isso bem em alguns momentos, né? Já falei, contra o Fluminense foi assim, ainda antes do Armando Evangelista, né? Mas outros jogos em casa também contra o Grêmio, contra o Fortaleza. O Estudiantes vai dar a bola para o Goiás, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, nos últimos jogos. Mas pelo menos é um time que não fica refém só de contra-ataque. Não é que se tirar a velocidade do Goiás, acabou o jogo. Não é isso. O Goiás tem sim outros bons atributos. Tem que marcar bem também nesta parte de marcação no jogo aéreo, os lados do campo do Estudiantes, que é uma equipe muito bem treinada. Enfim, isso a gente comenta mais no pós-jogo na quarta-feira. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. A fala do Paulo Rogério Pinheiro, né, também sendo muito empolgado, muito confiante para esse duelo em casa. Acho que o Goiás vai ganhar o jogo. Eu tenho quase certeza que o Goiás vai ganhar esse jogo. Mas se será suficiente, não sei. Mas vamos torcer pra gente, quem sabe, não vendo a maior virada da história do Goiás em um mata-mata. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar um recado para vocês do Brasil Lava Rápido, nosso apoiador aqui do Goiás News, para você dar uma ducha rápida no seu veículo por apenas R$11 nesse comecinho de semana. Sendo 5 unidades espalhadas por Goiânia e também Aparecida, 3 delas na Avenida Rio Verde. Você encontra também o Brasil Lava Rápido no Jardim América e no setor leste Vila Nova, além de vários outros serviços personalizados, como polimento cristalizado, limpeza de estofados, banco de couro e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do site quanto também do WhatsApp. Já vai lá, chama, se tiver alguma dúvida em relação aos endereços detalhadamente, agende o seu horário, também confira os preços, né, outros disponíveis também para serviços variados com o Brasil Lava Rápido. Links na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, só para não esquecer aqui, já vinha quase esquecendo desses números, né? O Goiás como mandante nessa atual temporada só perdeu 3 jogos. 2 deles muito doídos, né? Muito doloridos, contra o Coritiba e também contra o Cuiabá. A outra derrota diante do Palmeiras, né? A mais feia delas também em questão do placar, por 5-0 nessa atual temporada. Na Sul-Americana só venceu uma, as outras duas, né, com empates diante do Ginásia e também contra o Santa Fé, lá na estreia da Sul-Americana. O Estudiantes como visitante em 2023, ele entrou em campo 18 vezes, venceu 8, perdeu 5 e empatou 5. Então tem sim um saldo positivo, são números bons por ser uma equipe visitante. Na Sul-Americana, 4 partidas, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Perdeu o jogo da ida dos playoffs, né, para o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Então um time muito enjoado, vai picotar o jogo, tem qualidade também, não será presa fácil para o Goiás também. E eu espero muito que o Goiás também não conte com seu time reserva, e isso pode acontecer. Teve até uma fala do Paulo Rogério Pinheiro, onde ele falou que o Goiás tinha gastado mais de 3 milhões de reais por voo. Até mesmo eu estava assistindo o Futebol 62, né, do Geliezer Paulo, o cara é muito bom, valeu demais ao Geli. Nas contas ali daria mais ou menos assim, que o Goiás por jogo, por essas viagens, né, para Bogotá, para Lima no Peru e também para La Plata 2 vezes, né, nessa Copa Sul-Americana, daria basicamente um gasto de 100 mil reais por jogador, né, cara, assim, pode usar outros tipos de argumento, mas esse daí é inacreditável, né? Então, se fosse assim, você tá doido. Eu tô viajando aqui pela América do Sul, tinha que ganhar dinheiro demais, né? Acho que nem o jogador do Goiás ia conseguir pagar esse tanto de viagem. Mas não, muito, muito distante disso. Nem se fosse um voo fretado, né? O Goiás não gastaria nem 1/10 desse valor por cabeça, né, se a gente colocar assim. Mas, enfim, ele falou que até mesmo se para 2024 ele pensa na possibilidade, se pudesse, de não jogar a Sul-Americana. Ao mesmo tempo que ele fala que está confiante, fala para o torcedor encher o estádio, né, nesse duelo das oitavas de finais, aí você fala que pro ano que vem dá prejuízo, que não vai jogar, enfim, uma coisa de louco, né? Segundo as contas aí do Paulo Rogério Pinheiro, que é um cara muito bom nessa parte financeira, tanto nas suas empresas quanto também publicamente no Goiás, né? O cara quitou todas as dívidas de 2021 para cá. Segundo ele, na Sul-Americana, o Goiás ganhou 8 milhões e gastou 11, né? Sendo essas contas aí, como falei, de quase 100 mil reais por cabeça em viagem. Essa conta a gente tem certeza que não aconteceu. Sobre multas, isso sim o Goiás vai ter por jogar no estado de Serra Dourada, iluminação, questões de infraestrutura mesmo natural, essas dívidas no Serra Dourada, segundo o Paulo Rogério Pinheiro.
os valores deverão ser aproximados na casa de R$500 mil, né, nesse confronto em casa. Além disso, ele comentou que não compensa para o Goiás jogar no estádio Serra Dourada, porque não é o dono dos bares, né? Então o Goiás, por exemplo, nesse jogo, ele estimava arrecadar no estádio da Serrinha cerca de R$400 mil. E jogando no Serra Dourada, essa grana vai para os donos dos bares, né? Eu não conheço, não entendo exatamente como funciona, possivelmente não deve ser do governo, ainda bem. Então, acho que é basicamente isso, né, que a gente tem para dizer. Não gosto desse tipo de declaração, porque ao mesmo tempo que ele acaba falando que está confiante para o torcedor ir para o estádio, ele fala que para o ano que vem, para o Goiás, se pudesse, não jogava, né? E aí o Goiás vai ficar a viver de quê? De campeonato goiano? Poderia ser, mas assim, a gente não é um time de bairro, né? E campeonato brasileiro, parece que é a única coisa que compensa para o Goiás. Acho que eles não conseguem ter essa percepção de que o Goiás ele é muito conhecido da América do Sul. Eu já fiz vários experimentos assim, até fiquei muito surpreendido nesse ponto. E o quão importante é você estar em competições internacionais. Você valoriza a marca, você pode vender mais caro para os patrocinadores futuramente. E não precisa ser daqui 10 anos não. O Goiás jogou a Sul-Americana desse ano, mesmo ele estiver na Série B do ano passado, ele pode cobrar valores e possivelmente vai fechar valores mais caros por conta de que foi transmitido no Peru, na Colômbia, na Argentina 2 vezes e por que não, o Goiás passando para as quartas de finais, sendo ainda mais famoso. Óbvio, pro ano que vem indo novamente para o Sul-Americana, melhor ainda, por que não, um sonho de uma Libertadores, mas infelizmente para a diretoria do Goiás, o pensamento nessa questão, né, o Paulo Rogério Pinheiro, o Edmil, são os caras tão inteligentes nas suas empresas, ninguém consegue chegar nesse nível à toa, mas no futebol, não sei, né, parece que os caras não têm essa ambição tão grande assim com o Goiás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses assuntos polêmicos, né? Alguns deles também concretos, como no caso das dívidas, os bares que não é do Goiás no campeonato, na disputa da Sul-Americana, jogando no Serra Dourada. Enfim, algo bastante polêmico, a gente comenta mais no pré-jogo de quarta-feira. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui mais cedo, né, o vídeo que eu falei sobre esse questionamento muito forte do Goiás em relação à CBF, a análise do jogo também contra o Fortaleza, tem o nosso canal de cortes e os dois apoiadores aqui do vídeo, tanto a Zapay quanto o Brasil Lava Rápido, os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!